Se tiver, boa tarde, se tiver algum companheiro aí me ouvindo, é só passar aí uma mensagenzinha se está tudo ok. Eu vou esperar às 5 horas para dar início. Se tiver algum companheiro por aí do SEAC que possa mandar uma mensagem, se a imagem está boa, se o som está bom, eu agradeço. Se os companheiros que estiverem me ouvindo aí puderem mandar uma mensagem, se o som está bom, está chegando aí, para dentro de alguns minutos a gente iniciar como me foi orientado.
Ok. Ok. Obrigado, gente. Ok. Estão me ouvindo bem, né? Então tá ótimo. A Benizete aí. Muito bem. Nós vamos dar início às nossas tarefas de hoje, como me foi orientado pelo companheiro Cássio. Eu vou ler a página e vou fazer a prece e logo em seguida a gente desenvolverá o tema. Então nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Título da página: Ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios.
carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Então, vamos orar, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos, nesta hora, partilhando com companheiros que se ligam nesta plataforma, neste canal, os internautas, objetivando uma palestra virtual, que possamos, Senhor, entremear as ideias espíritas que revivem teus evangelhos nas diretrizes das questões palpitantes do mundo. Que possam os embaixadores da luz, Senhor, nesta hora grave da humanidade, fazer chegar ao planeta as energias estimuladoras do bem, da paz e da mansuetude, do discernimento cristão, a fim de que nós, Senhor, possamos construir de fato essa sociedade nova, baseada no equilíbrio, na justiça real e verdadeira, nos padrões do bem. E mais uma vez, Senhor, acolha os nossos propósitos de tarefa edificante. Comunique a cada lar sintonizada neste canal as energias do equilíbrio e da paz. E que tu permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Companheiros do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, que o Senhor Jesus possa Ele, mais uma vez, trazer até nós a paz e a tranquilidade que necessitamos. Para nós é uma alegria sempre significativa estarmos falando no amor e caridade. Casa essa que eu não poderia deixar de falar isso, como sempre falo. Não teria como deixar de ventilar a amizade de longa data que me envolve a companheira Eulália, querida e estimada Eulália, que há muito tempo não vejo.
essa baluarte do movimento espírita. Não sei, Eulália, que você se lembra, claro que você se lembra. Cérebro bom, neurônio impecável. Eu, você, seu Ari e seu César. Inélio, no 26º seu, nas tarefas da antiga UZR. Então, eu quero deixar a Eulália e a todos os companheiros do SEAC a expressão do meu afeto, da minha amizade. E é tão bom a gente falar na casa onde conhecemos alguns companheiros que conosco trilharam os primeiros instantes do movimento espírita. Eu naquela época, né, Eulália, com cabelo, e hoje nesta situação, minha filha. O que nós vamos fazer? Então vamos lá. Obrigado aí pela presença da companheira Cris Costa, lá de Maricá. Obrigado, Cris. Um abraço, tudo de bom. E hoje nós vamos abordar o tema sobre o autismo e inclusão, uma visão transpessoal. Vi deitadas sobre as mortalhas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópoles que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Assim inicia Leon Denis o seu inesquecível, extraordinário Depois da Morte, aonde o poeta da doutrina espírita, o filósofo e o pensador aborda questões como a imortalidade da alma, a sobrevivência do ser, a reencarnação, tecendo comentários lúcidos e reais acerca desses fatos que fazem parte do cotidiano das civilizações. E assim, a reencarnação vai ser abordada pela doutrina espírita na sua matriz de veracidade, constatando os fatos e demonstrando-a como lei biológica presente no concerto da vida. Mas, antes de entrarmos nesse aspecto, vamos analisar o capítulo 5, determinados tópicos que julgamos interessantes, que os benfeitores espirituais passaram para que a gente entenda, compreenda a questão das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá se encontra registrado as causas atuais das aflições. E os espíritos do bem assim informam: de duas são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa?
quantos são visíveis de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Então os benfeitores espirituais vêm fazer este comentário muito apropriado, colocando aqui as aflições que são redundantes, que são provocadas pela criatura humana. Aquele indivíduo que, apesar das orientações médicas, por exemplo, ele faz uso constante do fumo. E ali recebe na clínica da autoridade médica os argumentos sólidos de que, se continuar assim, muitos problemas de saúde poderão atingir a sua estrutura orgânica. E o indivíduo não se disciplina. Ele não se demove da sua posição. E é um contínuo no tabaco. Tempos depois, começa a apresentar cardiopatia. E surge, em algumas situações, um câncer de laringe e um câncer de pulmão. Não porque estava na sua programação, mas devido ao seu comportamento equivocado. Já tinha recebido orientação para tanto. Ele que gerou aquele quadro. É igual aquelas pessoas que gostam, né, do bom garfo. O alimento é necessário e a gente adora se alimentar, né? Faz parte para você manter o físico, mas tem gente que excede na alimentação. Come desarvoradamente. Não tinha uma problemática no seu campo, na sua matriz kármica, em relação a determinadas doenças. Aí ganha um problema hepático, um problema intestinal, estomacal, um sobrepeso que leva à cardiopatia, devido ao seu comportamento e à sua atitude. Aí ainda olha para o céu e pergunta o que eu fiz a Deus para merecer isso. Algumas colheradas, algumas colheradas de arroz, feijão, carne, massas, à vontade, gerou essas situações, né? Mas, meus queridos benfeitores, vão colocar que outros problemas que a gente enfrenta são causa, as nossas aflições é devido a causas anteriores. E a palavra dos instrutores do bem é a seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outras há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranha, e que parecem atingi-lo por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades. Então aqui os instrutores iluminados vão dizer o quê? Que muitos dos problemas que a gente enfrenta é devido às nossas ações nas reencarnações passadas, nas vidas passadas. Como explicar uma criança que já nasce no seu primeiro dia com câncer? Outra saudável. Uma que surge já no berço com cegueira. Outro com a sua visão normal, vendo as paisagens, a beleza de uma flor, etc. Aonde é a justiça de Deus? Então aqui coloca os benfeitores espirituais que muitas das enfermidades que a gente enfrenta não é devido ao hoje,
mais as aflições que nós geramos com a conduta irregular no passado, infelicitando as pessoas. Porque, para mim e para muitos, é lógico que fora da reencarnação não há como a gente entender isso. Não há como a gente entender a justiça divina. Então, muitas vezes um quadro autístico, uma criança com autismo, com síndrome de Down, síndrome de Willis ou com outros problemas, é alguém que no passado gerou prejuízo à comunidade, ao meio ambiente, e desrespeitando a lei de Deus e promovendo a ruína, a dor, a aflição, a violência, impregnou no seu psiquismo onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E passou a, através do perispírito, imprimir no novo corpo, através daquilo que Jorge André vai chamar dos genes, as telas kármicas, projetando essas enfermidades limitadoras devido às ações ignominiosas do passado. E aí surgem as enfermidades nessa perspectiva das causas anteriores das aflições que estamos abordando. Mas nem todos aqueles que apresentam um quadro de enfermidade, de patologia aguda, né, estão estão experimentando no hoje os efeitos de uma atitude, de um comportamento infeliz no passado. Os benfeitores espirituais vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Muitas vezes um quadro autístico, um quadro de síndrome de Down, etc. Aí a pessoa fala, mas lá, fulano está sofrendo, está pagando os seus... Não. Muitas vezes está ali uma situação em que o indivíduo veio naquela tipificação espiritual biológica para que possa progredir, sem que aquilo esteja ligado a nenhuma falta do ontem e do passado. Então, o processo reencarnatório é por demais elucidativo, e já se configura descoberta científica. Embora a ciência do nosso mundo, ela não venha aceitar isso como um fato concreto, devido às suas bases profundamente materialistas. Mas o professor Ian Stevenson, psiquiatra e professor da Universidade da Virgínia, através do seu método científico, experimental, cuidadoso, investigativo, buscou países como a Índia, Taiwan, países no mundo inteiro, viajou o mundo inteiro, fazendo pesquisas sobre a questão reencarnatória, a palingenesia, com aquelas crianças que tinham lembranças automáticas, espontâneas das suas existências passadas. Mestre numa universidade, na Universidade de Virgínia, onde tem um laboratório específico para isso. E ali ele estabeleceu o seu protocolo de pesquisa durante muitos anos. E analisando essas crianças, fazia suas anotações. Quando elas diziam e lembravam, eu vivi em tal lugar, meu pai foi fulano, ia no cartório e constatava datas e os nomes, os respectivos lugares. E lançam uma obra que abalou o pensamento da época. 25 casos sugestivos de reencarnação. O professor Banerjee, na Índia, o notável mestre, pesquisador, investigador brasileiro de poucos
que poucos espíritas estudam as suas obras. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, é a sua obra. Trazendo um estudo semelhante ao pesquisador citado há pouco. Relaciona detalhadamente os seus estudos, inclusive com aqueles que lembravam espontaneamente das existências passadas. Um apuro de observação, um critério rigorosíssimo e constatando os fatos anunciados por aquelas pessoas, que ele também se dirigia aos cartórios, se dirigia às pessoas citadas, e aquilo ali foi tudo constatado documentalmente, comprovando a veracidade da reencarnação, como fez Gabriel Delany, que no ano de 1898, no primeiro congresso espiritualista em Londres, apresenta a tese reencarnacionista com um estudo vasto e pungente. Então, a reencarnação vem explicar essas questões. Embora alguns cientistas já tenham destacado a veracidade, que ela é uma lei biológica, a maioria não aceita, mas chegará o tempo em que vão capitular diante deste fato, porque não é o entusiasmo de quem fala, não é a emoção de quem fala, simplesmente para estabelecer de que ela é uma lei biológica, é fato científico. Hoje nós temos no mundo inteiro, na grande maioria das universidades, o estudo da questão da espiritualidade, medicina, espiritualidade, análise das experiências de quase morte. No Brasil, a maior parte das nossas universidades públicas e universidades particulares estudam esta questão. A UERJ, a UF, a UFRJ e as demais. O mundo acadêmico, hoje a questão da espiritualidade é uma hipótese de trabalho séria. E brevemente chegarão a essa conclusão que tantos outros já chegaram. Então, meus queridos amigos, o autismo, ele foi pela primeira vez, recebeu esse nome autismo, em 1911, pelo psiquiatra suíço Eugênio Bleuler. Bleuler, ele começa a pesquisar um grupo de indivíduos que apresentavam uma certa sintomatologia, fuga da realidade, um retraimento interior daqueles pacientes é semelhante a um quadro de esquizofrenia, mas diferente. E ele cataloga isso como autismo, ele cria essa expressão. Mas em 1933, o médico Howard Potter, ele fez uma análise de alguns pacientes, de alguns indivíduos, tendo como base as pesquisas de Eugênio Bleuler. E aí, dentro das características que o pesquisador anterior constatou, ele chamou isso de esquizofrenia infantil. Mas Leo Kanner, em 1949, analisando crianças de 2 a 11 anos que apresentavam uma psicopatologia com esses aspectos já analisados pelos 2 investigadores, num artigo ele cognomina este quadro de distúrbio autístico do contato afetivo.
A doutora Lorna Wing, que era uma médica inglesa, ela, estudando o autismo, ela baseou nas suas análises essa psicopatologia em 3 níveis que ela chamou de imaginação. Então é quando o indivíduo ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, dizia ela. Mas ela dava o termo imaginação. Depois, que todo autista apresenta um quadro de déficit na socialização, na interação social. E por último, ela vem alinhar a questão que ele apresenta comprometimento do desenvolvimento intelectual. Essas questões que nós apresentamos até aqui é para que a gente analise que nós, o movimento espírita, as nossas casas espíritas, com raras exceções, elas se encontram despreparadas para atender os diferentes. Vamos analisar isso com critério. A evangelização de nossas casas, a mocidade e os grupos de estudo, se chegar na sua casa um companheiro com esses quadros, não só o autismo, de TDAH, etc., mas nós estamos falando do autismo, a casa espírita tem condição, está preparada para acolher, porque ela é a casa também da inclusão. Jesus, que foi o educador por excelência, o pedagogo de uma proposta inclusiva, a casa que difunde as suas ideias não poderá ter um processo de exclusão. Então, queridos, falta preparação. Quando Joana de Ângeles fala daquele tripé, qualificar, humanizar e espiritizar, onde tem a qualificação? Tem exceções. Eu até, fazendo essas lives por aí, já conheci exceções extraordinárias, que me impressionou vivamente. Mas muitas vezes a gente não tem, porque essa criança vai chegar na evangelização, esse jovem vai chegar na mocidade, esse adulto vai chegar no seu grupo de estudo, e daí? Ele é complicado. Ah, não posso, não tem condição. A criança grita. Olha, a criança, ela hoje, ela quer ficar no seu canto, ela chora, ela tem uma hipersensibilidade ao som. Se tiver um som muito alto, ela grita, ela vai entrar em crise. E aí? E para ela aprender? Ela quer, os pais querem que ela aprenda a doutrina espírita. E você agora é dirigente de casa espírita. Como é que fica? Hein? Agora o nosso CERJ começou a realizar há pouco tempo aí um trabalho de seminário muito bom, excelente, preparando justamente os coordenadores de evangelização, os evangelizadores, os orientadores de grupo, para atender a essa população, a esses indivíduos. Eu sou o médico de almas. E os meus filhos prediletos são os enfermos, os doentes, os pobres. Essa casa tem que acolher, a casa espírita tem que acolher, mas tem que se preparar. É diferente a abordagem que você vai fazer com... E muitas vezes chega na casa espírita uma criança que não está diagnosticada ainda como autismo. E como você pode ser aí o elemento mediador para fazer os pais raciocinarem, né? Porque, veja bem,
Ninguém é. Ninguém Você não está pagando, você... Né, o que eu fiz a Deus porque eu tenho um filho. Não, não é isso. Nada disso. Você foi uma pessoa, né, que recebeu essa criança, né, você para orientá-lo. Evidentemente que a família, ela está naqueles equívocos do ontem. Evidentemente. Vamos colocar que, basicamente, muitos autistas são aquelas criaturas que inquinaram a lei de Deus no passado, sem sombra de dúvida. A família que está ali não está ali por acaso, participaram. Então, uma criança autista, nós devemos estar aqui nessa realidade hoje aqui, nós devemos aos diferentes, meus queridos amigos. Talvez se não fosse os diferentes, nós estávamos no período das cavernas. Segundo alguns estudiosos, Bill Gates, o criador da Microsoft, é autista. Segundo alguns estudiosos. Segundo alguns estudiosos, Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravidade. Einstein, que foi um colaborador que propiciou tudo isso aqui, essa parafernália toda, né? Segundo alguns estudiosos. Então veja bem que os nossos diferentes é quem estão colocando na ponta, colocando-nos na ponta do conhecimento, da cognição, da evolução. Então a casa espírita precisa, as pessoas precisam se preparar. Mas se chegar aí alguém, e você, por exemplo, ainda não está diagnosticado, chegou lá na evangelização uma criança que anda na ponta dos pés. Aí você olha, ué, mas só anda na ponta dos pés? Isso não é um diagnóstico, querido, é um sintoma. Né? O indivíduo quer ficar no seu canto, ele não interage um com o outro, ele não busca atividades de grupo, ele rejeita a atividade de grupo, ele pega determinados, um conjunto de lápis, uma caixa de lápis e põe em sequência. Desmonta e põe de novo, desmonta e põe de novo. Evita o brincar com outros colegas. Pega um carrinho e fica ali observando uma particularidade da peça, rodando, fazendo voltas com a rodinha, única e exclusivamente. Tem dificuldade de se arrumar, de abotoar uma camisa, de comer, de fazer a higiene. Então você vai observando e pode ser o mediador junto aos pais. Para aí é um profissional. Ele tem um determinado comprometimento, uma deficiência na sua capacidade cognitiva, na interação social. Você quer abraçar, ele rejeita, você sente que ele está te rejeitando. Ele tem uma dificuldade em constatar a emoção do outro. Está no lugar do outro. Há um atraso na fala. Você pode canalizar, orientar para ir ao médico e verificar. Verificar. Então, as casas espíritas precisam se preparar para atender essas crianças. Mas se preparar de fato. Muitas vezes as casas espíritas têm lá um professor, tem um psicólogo, é essas pessoas que fazem ali, de uma maneira muitas vezes, né, espontânea, o atendimento, mas nós precisamos nos preparar para isso. E isso é uma lacuna. Casa espírita não é só reunião mediúnica, não. O fundamental de uma casa espírita é a sua função escola, e escola para todos, é a mensagem do Cristo para todo mundo. Então, querido, não é para alguns, é para todos, é para todos. Há autistas, porque hoje o DSM-5 põe o quadro em transtorno do espectro autista. Há autista altamente inteligente, era o chamado síndrome de Asperger. Eu trabalhei numa escola
com um garoto extraordinário. E expliquei para a professora como que ela deveria fazer para desenvolver, estimular as habilidades dele. Um menino que faz miniaturas como eu nunca vi ninguém fazer na vida. Um negócio extraordinário. Se você mandar ele fazer uma miniatura de uma girafa, ele faz. Eu não sei como ele faz, porque eu nunca vi ninguém fazer aquilo. Numa capacidade, numa habilidade que eu só vi ele. Um negócio extraordinário. Ele monta uma bicicleta em miniatura. Miniatura, né? Uma miniatura de fato. Então o autista ele tem capacidade, mas você tem que saber estimulá-lo. Os indivíduos têm janelas de oportunidade. Se você não aproveitar aquela janela e estimular determinado neurônio, o neurônio ele vai ficar o quê? Sem movimento, sem ação. Ele perde a sua potencialidade. Então a casa espírita precisa saber disso. E a casa espírita tem um fator que vai ajudar demais nessa potencialização. Meu Deus, a hora não ajuda, eu lá olhar. A casa espírita, meus queridos amigos, a casa espírita precisa, porque essas crianças, olha só, olha o que eu vou dizer. Essas crianças, muitas vezes, são perseguidas pelos adversários espirituais. Como assim? É porque todos nós temos, isso não é só de autista não, viu gente? Todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem o seu pezinho lá no equívoco, nos desenganos, não é verdade? Boa noite, querido irmão do Ceará, coisa é, Lito, bom te ver e te ouvir. Que beleza, Darlene lá de São Vicente. Isso aí, minha querida, vamos nessa. O que acontece? Muitas vezes tem, devido àquelas criaturas que ele prejudicou e não perdoou, como nós também, entendeu? Os chamados típicos, né? Aquelas pessoas típicas, né? Nós. Então vejamos, queridos amigos, que colocar o nome dessas crianças na reunião mediúnica, olha o que a casa espírita pode fazer. Está lá na evangelização? Tá. Ele vai gritar, ele vai ser diferente das crianças. Mas aí você precisa conversar com os pais, encaminhar, esclarecê-los o que eles podem fazer no atendimento convencional de fonoaudiólogo, psicólogo, etc. Então, toma passe, água fluidificada. Se tiver uma atividade de tratamento espiritual na casa específica, levá-lo. Nome na reunião mediúnica. Quando aquelas crianças se encontram ali na evangelização, os benfeitores espirituais estão tratando a sua estrutura neuronal, porque o autismo é um problema do neurodesenvolvimento, nas estruturas dos neurônios. Ele tem uma dificuldade muito grande de decodificação, de interpretação, né? Por exemplo, uma criança, você dizer assim, uma mãe uma vez disse para a criança assim, olha, vamos orar, chegou a hora de dormir, ela falou, vamos orar para que Jesus nos guarde. Aí ele perguntou, mas guardar aonde? Então o autista tem que ser direto, você tem que ter uma palavra direta para ele. Você apontar, ó, isso aqui é um livro, isso aqui é uma caneta. Nós vamos agora rezar, porque nós vamos dormir. Tem que ser uma coisa clara, objetiva, direta. Então ele tem uma dificuldade nas funções executivas, de interpretar, muitas vezes tem um atraso na leitura, na escrita, né? Então você precisa estabelecer um estímulo, uma orientação de estímulo mais frequente e trabalhar com amor. Porque o trabalho com amor, veja bem, do professor com amor, do terapeuta com amor, do médico com amor, vai destruir aquelas barreiras que ele se esconde. Porque é um indivíduo que se esconde. Você vê que ele se retrai, ele não quer o contato, como ele estivesse num quarto lôbrego, escuro, ali quieto. Ele precisa sair para fora.
Ele precisa que o amor rompe. Não é só técnica. Técnica é importante, mas o amor, isso é constatado pelos benfeitores espirituais. Rompe aquelas barreiras, como aquelas paredes vão desfazendo, e ele vai saindo. Ele vai colocando para fora as habilidades. Com técnica sendo estimulada, vai desenvolver a sua capacidade de interagir. Então, meus queridos, quando aquela criança está ali na evangelização, vocês não sabem o que um benfeitor espiritual poderá fazer. Nas suas estruturas neuronais, quando você está lá, porque ele tem que ter atividade específica. Por exemplo, desenhar e repetir o desenho. Mas aí pedir que faça uma diferenciação. Uma pequena mudança, porque ele vai desenvolver a criatividade, a concentração e estabelece o quê? A plasticidade neuronal que vai criar redes neuronais que possibilita a cognição ser cimentada, dilatada, melhor dizendo. Então o passe, a água fluidificada, a reunião mediúnica, são procedimentos valiosos que a gente não lança mão. Nós temos ali recursos para ajudar. Não é que vai curar o seu filho, porque o autismo não tem cura, mas ele poderá se desenvolver ao nível que nenhum médico poderá dizer. Por exemplo, as crianças que tiveram síndrome de Asperger, que hoje é o transtorno está tudo englobado no transtorno do espectro autista. Tem indivíduos que são altamente inteligentes, como Templon Gradin, que era um autista não verbal, que se tornou doutora em zootecnia. Há pouco tempo se apresentou no Fantástico um rapaz que se formou em medicina e é autista. Pessoas que têm uma capacidade de inteligência fora do comum. Em determinadas áreas. Não são em todas. Mas aqueles que não têm podem ser estimulados a desenvolver no nível deles. Mas se coloca também o amor como fator fundamental. A ter recursos de irradiação nas estruturas, com a ajuda dos benfeitores espirituais, nas estruturas neuronais e efetivar modificações. Tem crianças que têm quadros severos, que é difícil para os pais, a tranquilidade dos pais. A criança não para. Tem uma hipersensibilidade motora. Você já imaginou isso? Você não imagina. Só, meu filho, só sabe o que é quem experimenta. É muito fácil você falar da fome. Você não conhece a fome. Você nunca passou fome. Pais que têm, eles são preparados para ter esses filhos, mas se desgasta. Então encontrar, por exemplo, olha, uma hidroterapia o acalma. Agora está surgindo uma medicação que é a oriunda da cannabis sativa, que vem, o canabidiol, que vem amenizando as crises, as convulsões e facilitando o trabalho com essas crianças. Então a casa espírita pode muito. É que às vezes a gente tem uma ideia assim, mas eu vou levar o meu filho para invalidar. O que adianta? É porque nós não temos olhos de ver. E apesar da gente estudar, a gente olha com uma visão de banalização. Tenho conversado com muitos pais. Inclusive, é um trabalho significativo da Christian Carla, lá em Macaé, no Francisco de Assis, que eu fiz lá uma palestra virtual, ela colocou para mim o desenvolvimento de autistas que frequentaram a evangelização infantil, como o quadro amenizou.
A ação dos benfeitores espirituais. Você imagina uma reunião mediúnica de desobsessão que tira do autista a ação dos obsessores que buscavam aprofundar aquele quadro de desequilíbrio, criando uma atmosfera mais saudável. Aí, Manuel Filomeno de Miranda terá um ensejo de informar para nós, no seu livro Loucura e Obsessão, o quadro de Anderson, um autista. Anderson, eu ainda tenho alguns minutos, né, gente? Qualquer coisa vocês mandam aí. Você passou do tempo. Vocês podem colocar uma notazinha aí. Sem problema, hein? Sem problema. Aqui a gente obedece. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele fala de Anderson, o autista. Muito curioso. O Anderson, na sua situação, antes disso, eu queria falar uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Um dos procedimentos que Francisco Cândido Xavier orientava como terapêutica para o autista era a sonoterapia. Como assim? Você, mamãe e papai, fazia a sonoterapia com seu filho, dizendo que vocês estão ali, que vocês o amam, que ele pode se mostrar, vir para a convivência com tranquilidade, porque os pais, nós estamos aqui, papai e mamãe, pronto a te ajudar. Nós te amamos, nós queremos bem. E convidar ele para sair dessa zona escura onde ele se encontra. Fazer isso com frequência. Antes disso, uma oração. É um elemento, segundo Chico Xavier, que vai ajudar sobremaneira. Muito obrigado, Luiz Cláudio Monteiro. Ótimo livro. Então, vamos lá. No livro Loucura e Obsessão, o quadro do Anderson. O autista Anderson era um rapaz, era um indivíduo, que num dado período do seu existir, ele começou a criar problemas para ele mesmo. Ele escrevia cartas porque tinha uma inveja, tinha um despeito das pessoas pela sua felicidade, cartas anônimas que desgraçavam a vida dos indivíduos. Ou quando ele se interessava por uma mulher, ele, se ela tinha um comprometimento com alguém, ele também fazia essas cartas caluniosas terríveis, que pouco a pouco sabotavam aquele relacionamento e se desfaziam. E isso ele fez a vida inteira. Os espíritos se tornaram revoltados com aquela situação e passaram a persegui-lo, porque potencializava o quadro autístico através da indução mental. Buscou uma casa espiritualista, preste atenção nisso. Nessa casa espiritualista, os benfeitores fizeram o quê? Uma proteção fluídica, que a pouco e pouco foi favorecendo a Anderson, a que ele saísse daquele quadro de tristeza, de melancolia, de pensamento doentio, de se esconder, para assimilar ideias positivas que eram ventiladas pelas pessoas e havia uma oxigenação mental. As sinapses neuronais começaram a ser realizadas e ele vai alcançando um quadro de harmonia. Olha só isso, hein? Quem fala isso? Manuel Filomeno de Miranda. E o menino vai melhorando. Não vai ficando curado, mas vai melhorando significativamente. E nós espíritas estamos perdendo essa oportunidade de realizar um trabalho desse nível, ajudar essas crianças. Não só nesse aspecto, mas também no aspecto da cognição, do desenvolvimento emocional, porque ele tem um déficit emocional.
Olha o que se pode fazer. Até o ponto que houve uma melhora significativa de Anderson. Então nós precisamos nos preparar. A casa espírita é a casa da inclusão. Não pode ser uma casa da exclusão. Hermínio Miranda, numa obra extraordinária. Pesquisa, hipótese de trabalho dele. É uma pesquisa dele sobre o autismo. O nosso confrade desencarnado, Hermínio Corrêa de Miranda. Fala de Dona Williams, uma autista, que ele acopla a síndrome da personalidade múltipla com entidades invasoras que dominavam o seu corpo, duas, Vili e Carol. Vili era um intelectual, Carol uma doméstica, uma prostituta doméstica. Fato constatado. Então, antes de ser um problema físico, neuronal, da estrutura neuronal, um problema do neurodesenvolvimento, o autismo é um problema espiritual. Devido às nossas ações equivocadas que se reproduzem no corpo, dando essa limitação ao indivíduo. Então, ele fala de Dona Williams, que tinha o seu corpo utilizado num processo de subjugação por essas entidades. O mesmo caso de Robertito, fala ele, o menino autista mexicano, que via os espíritos, que sentia os espíritos. O quadro de Paul McDonald, um autista que, devido às suas tristezas, tentou suicídio várias vezes e a mãe teve que tirar faca, copo, os aparatos em torno, porque senão aquilo poderia chegar a uma situação gravíssima. Antes de ser um problema neurológico, do neurodesenvolvimento, ela é uma questão espiritual, que precisa ser atendido nos dois polos, no médico, na clínica médica convencional e no atendimento espiritual. E a casa espírita tem a obrigação de atender os diferentes. Século XXI, queridos. Século XXI. Jesus é o médico, o pedagogo, o psicólogo inclusivo. Nós não poderemos dizer que nós não sabemos. Toda casa espírita tem médico, tem psicólogo, que poderão, junto com o CERJ, aí, realizar um trabalho de reaparelhamento, de formação dos companheiros para atender a essa realidade. Vai chegar a nossa casa espírita agora. Na minha já chegou. Os companheiros com hidroencefalia proveniente da Zika. E como nós não vamos atender? Desde que a gente se prepare. E nós vivemos esses dias gloriosos de muita dor, de muita aflição, de muito problema, de pandemia. Mas a maior pandemia que tem é a pandemia da indiferença, que também avulta nas nossas casas espíritas. Dirá os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo: a virtude do vosso século, a virtude de vossa geração é a atividade intelectual. O vosso vício, a indiferença moral. Há uma indiferença acachapante nas ruas. Há uma acomodação muito grande das criaturas. A pandemia mexe com a realidade humana em todos os departamentos da atividade. Não vejo meus filhos só por celular. Os meus netos eu estou vendo por vídeo. Muitas vezes, uma saudade de arrebentar o coração. De querer abraçar, de conversar, de correr com eles juntos, jogar uma bola. Ela está fazendo nos pensar. Não sejamos indiferentes à realidade. O que o Cristo quer de nós
é perseverança no ideal, mas ajudando de fato, saindo da nossa área de conforto. Fazer palestra é muito bom. Estou aqui sentado na cadeira de minha casa, confortavelmente. Tem uma água gelada aqui. Entendeu? Tem um aparelho aqui na minha frente, o computador, o meu celular. Mas nas ruas, a dor está flagelando. Toda vez que você fizer a um desses pequeninos, é a mim que tu fazes. A doutrina espírita tem que incendiar nossos corações, emocionar a nossa alma. Vim para os aflitos, os desesperados, os doentes, os enfermos são meus filhos bem amados. Fala a voz do Espírito de verdade. E assim, queridos, façamos da nossa casa uma casa de inclusão e olhando aos céus possamos dizer assim: Pai nosso, que estais alhures, mas também aqui e acolá, santificado, bendita seja o teu nome, na amplidão do cosmo como na face obscura da terra. Vem, Senhor, até nós, o seu reino de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida, na outra vida, Senhor, possamos rir com alegria incontida. Seja feita a sua vontade, no espaço incomensurável, como na gleba terrena. Dai-nos o pão do corpo, porque necessitamos do alimento, Senhor, para sustentar a estrutura física, mas sobretudo oferta-nos, amigo, o pão do Espírito que nos projeta a luz, em nome de Jesus. Perdoa as nossas palavras torpes, avinagradas e azedas, que endereçamos a alguém, como nós, Senhor, perdoamos aqueles que nos caluniam, que nos injuriam, que mentem sobre nós, Senhor. Não deixei-nos jamais cair, Senhor, em perturbação, nas garras da obsessão. Livra-nos do mal e permita que todos os homens, em Cabo Frio, no amor e caridade, amem. Muita paz para todos. Muito obrigado, queridos amigos, pela oportunidade da palestra. Meu abraço carinhoso a Eulália. Eulália, qualquer dia eu vou aí tomar um café com você, minha filha. A gente vai tomar aquele café com torrada e biscoito. Vamos chamar vamos chamar o senhor lá eu esqueci o nome dele, lá de Arraial do Cabo, né? Para a gente sentar e conversar sobre as nossas realizações do passado. Muito bom, Luiz Cláudio, obrigado, boa noite. Eu sou o Luiz Cláudio do Centro Espírita Chico Xavier. Obrigado, gente, é uma alegria enorme estar nessa casa. O Vladimir, meu amigo, Cássio, gente muito amiga. Então, eu não sei se eu acho que... Vamos fazer uma prece, né? Sheila Maria, muito obrigado, Sheila. Abraço, gente, a todos vocês. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos com os nossos amigos aí de Cabo Frio. Quanta alegria, Senhor. Quanta emoção nos nossos corações por partilhar esses momentos numa palestra virtual com tantas pessoas que nos ouviram. Esperamos, Senhor, que possa a nossa palavra ter sido útil e assim já nos estamos felizes nessa proposta. Que o Senhor cubra de bênçãos o amor e caridade nas diretrizes que estabelece em nome do bem. Que envolva seus trabalhadores dos dois planos da vida, para que aí a casa de inclusão
seja um farol do espiritismo cristão. Que o teu amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos que estiveram aí. Até a próxima. Bom?